Olá, sejam bem-vindos aos Cenários. Hoje nós vamos conversar sobre novas tecnologias que vão impulsionar a construção civil em 2024 com o Joaquim Caracas, que é engenheiro civil e sócio-gerente da Proteção Impacto. Tudo bom, Joaquim? Seja bem-vindo aos Cenários. Boa tarde, tudo bem? Agradeço aí pela essa oportunidade, né? E poder divulgar o nosso trabalho, né? Perfeito. Então, vamos começar. Joaquim, como que as demandas e expectativas dos clientes e do mercado em geral evoluíram nos últimos 5 anos e de que maneira a construção civil tem se ajustado para atender a essas mudanças? A construção civil, né? Qual é o grande problema dela hoje, certo? O grande problema dela é a escassez da mão de obra. Então, hoje, por exemplo, a idade média do trabalhador, do profissional, que é o carpinteiro, o pedreiro e o ferreiro, certo? Está 46 anos. Isso aí foi uma pesquisa do Sinduscom. Então, ou muda, certo? Ou cria processos, certo? Então, complica. Então, a Impacto hoje é uma empresa que está há 28 anos no mercado e está criando sempre processos. E com isso que nós temos feito ao longo desses anos, né, nós temos conseguido trocar a mão de obra especializada pela menos especializada com velocidade. Quem não for nessa direção vai complicar a vida, tá entendendo? Certo. E como que as novas tecnologias estão impactando o perfil e a demanda por mão de obra na construção civil? Como eu falei anteriormente, né, o grande problema hoje é a mão de obra. Se você abrir hoje as principais manchetes falando de construção civil, você vai ver que falta mão de obra, não tem mão de obra especializada. Então, hoje é mudar. Você tem de ter tecnologia e ter processo. Se não inovar, por exemplo, daqui você tem ideia, daqui 7 anos você não vai ter mais o pedreiro, você não vai ter mais o carpinteiro, certo? Então, a saída agora, né, para ter essa demanda, é que crie processo que mude toda a cadeia, né? Hoje não tem mais sentido você estar sentado num tijolinho em cima de um tijolinho, né? Isso é da idade da pedra. É isso aí. E como que as diversas tecnologias, como inteligência artificial, Internet das Coisas e BIM estão sendo integradas para otimizar os processos na construção civil? Isso aí já está sendo usado, o BIM principalmente, né? Que você, por exemplo, o BIM você já coloca os projetos, aí você, antes de começar a obra, você consegue caber as interferências, né? A inteligência artificial, isso aí já é uma grande ajuda que está sendo dado, né? Na construção civil. Mas eu estou entendendo, não é só isso, tem que ter os processos também para poder fazer, tá? Isso aí já é uma grande ajuda que a construção civil já está, a maioria das construtoras já está usando esses processos, tá entendendo? Certo. E de que maneira as novas tecnologias na construção civil estão contribuindo para práticas mais sustentáveis e influenciando o bem-estar dos moradores? Por exemplo, a sustentável, por exemplo, hoje, no nosso caso, né? Todas as nossas formas é de plástico, certo? É um Lego. Hoje nós temos um Lego, a nossa parte são as estruturas de concreto, são os esqueletos. Então, hoje nós conseguimos reduzir em 95% de madeira nas obras, certo? Mas não é só a redução que nós trocamos a madeira pelo plástico. Nós modularizamos a viga, a laje, é tudo modularizado, certo? Então, com isso aí, você consegue fazer com a mão de obra menos especializada. Você não precisa mais tanto do carpinteiro, né? E para dar um conforto maior, né? Hoje você tem, por exemplo, uma maneira, né? Para aqui o Nordeste é muito quente, né? Você já tem algumas maneiras, né, de você fazer uma fachada ventilada, para você ter um conforto térmico, né? Isso aí você já tem várias coisas, né, que já estão sendo aplicadas na construção civil. E conta para gente em que medida o setor da construção civil no Ceará está envolvido em colaborações internacionais para troca de conhecimento e adoção de melhores práticas. O senhor me falou que o Ceará, a gente recebeu, né, aqui no Ceará,
visitas de americanos, sauditas, de pessoas de fora mesmo que vieram ver a construção, que vieram estudar a construção civil aqui do Ceará. Então, de que É. forma ele está envolvido nessas colaborações internacionais? Ó, no nosso caso, né, vou falar no nosso caso, né, que nós estamos fazendo, né, eu participei de uma feira há uns 6 meses lá nos Estados Unidos. Era uma feira da construção civil, certo? E eu resolvi comprar o stand e fui para lá. Mas achando que eles estavam mais evoluídos do que a gente. Eu estou dizendo no meu segmento. O resultado é quando eles viram as nossas coisas, eles vieram bater aqui, nós recebemos tantas visitas dos americanos, dos europeus, e há 15 dias atrás veio o pessoal da Arábia Saudita, certo? E na nossa parte, certo? Na parte de estrutura de concreto, eles estão bem mais atrasados que a gente. E aqui hoje do Brasil, certo? O estado que está mais adiantado na estrutura de concreto é o Ceará. E hoje você tem ideia é o seguinte, eu comecei aqui no Ceará, né? É uma empresa genuinamente cearense, mas hoje nós temos obra de Manaus a Santa Catarina, certo? Só levando as inovações. Se eu estivesse fazendo estrutura de concreto, como é feito convencionalmente, eu não tinha saído nem de Fortaleza, entendeu? Então, com esse avanço, você hoje, o Nordeste, principalmente o Ceará, está muito à frente do sul do país. Se você chegar de São Paulo ao Rio Grande do Sul, você vê que o atraso ainda é grande nas estruturas de concreto, estou falando no meu segmento, né? Você vê nos Estados Unidos, na feira, quando você entrava, aí ele mostrava o desempenho, tinha um gráfico lá, né, mostrando o desempenho de todas as indústrias. Eles mostram que as indústrias, a produtividade aumentaram absurdamente. A única indústria que a produtividade vem caindo de 1970 para cá é a indústria da construção civil. Está lá na entrada da feira, né? Então, eu estou falando dos Estados Unidos, né? A produtividade da construção civil dos Estados Unidos, como um todo, eu estou falando como um todo, né? De 1970 é a única indústria que a produtividade vem caindo. Por quê? Porque não tem processo, né? Você chega numa obra, ainda é muito feito de forma muito artesanal, né? Entendo. E qual tem sido o impacto das práticas inovadoras na construção civil do Ceará na atração de investimentos estrangeiros para o setor? Dos investimentos estrangeiros, né? Hoje, por exemplo, hoje você está tem muitos condomínios, né? Na de praia, né? Você está vendo esses prédios altos, né? Aqui o hidrogênio verde, né? Está trazendo muita gente para cá, né? Então, isso aí é um negócio que está acontecendo, né? Eu não sei lhe dizer assim com que amplitude, né? Mas o que você vê de obra hoje aí, né? Você vai ali no Porto da Redonda, é um canteiro de obra, né? Qualquer condomínio daquele tem 200, 300 apartamentos. E E- tudo vendido. Exatamente, todos vendidos. É. Inclusive, antes de começar a construir, eles já Antes de começar. Ontem eu estava visitando a obra da Moura do B, o prédio que eles estão começando agora já está 60% vendido. começaram nem a construir direito, já está com quase É. tudo Por isso que vendido. eu digo, né? Eu sempre é que eu tenho uma placa aqui na empresa, né? Grande que eu coloco, é que o Brasil está fadado a dar certo, né? Você vê o agronegócio, né, que é a principal fonte de renda do Brasil, né? Ano passado cresceu 17%, né? E a perspectiva esse ano é crescer mais ainda, né? Quer dizer, o nosso assim. Agora, o problema ainda tem muita. Se tivesse mais gestão política, né, nós estaríamos bem na frente, né? E, Joaquim, existem projetos específicos aqui no Ceará que têm chamado a atenção global devido à sua arquitetura, tecnologia aplicada ou abordagens inovadoras? O senhor conhece É, algum projeto daqui que despertou esse interesse global? Não, eu digo assim, a nossa parte, né? Esse ano, né? Nós tivemos visita do pessoal dos Estados Unidos, da Europa, agora recentemente da Arábia Saudita. Eles vieram para ver da Arábia Saudita direto para o Ceará só para ver as obras. Se tivesse ido do nosso segmento, né? Se tivesse ido para São Paulo, ele não
teria visto o que ele viu aqui no Ceará, né? E esses prédios agora, né? Você está vendo esses novos prédios, né? Que estão sendo construídos ali próximo à beira-mar, né? Os prédios tudo com 40 pavimentos, né? E com uma arquitetura, né? Bem diferenciada, né? Bem diferente, né? Então, eu acredito que daqui mais ou menos uns 3 anos, quando esses edifícios, né? Estiverem todos prontos, né? O turista chegar ali da beira-mar, vai ter outro visual, né? Aquela beira-mar foi muito boa, né? Aquela beira-mar ali foi o nosso primeiro mundo, eu recebo muita gente de fora e o que eles mais fomentam, né? É exatamente essa beira-mar que foi feita, né? Isso. E quais desafios o senhor pode antecipar aqui para a gente? E como que o setor está se preparando para enfrentar esses desafios? Eu digo assim, esse design, ele tem de mudar, né? Tem de mudar os processos, né? Eu, por exemplo, eu aqui, nesses últimos anos, né? Nós passamos uma crise, né? Ali de 2016 até 2020, 2021, né? Mais ou menos. E como nós vivemos assim, uma evolução contínua de mudança, de melhoria, né? Nós não tivemos nenhum problema. Até eu digo, né? Assim, a nossa melhor época foi exatamente na crise, né? Onde nós mais evoluímos, onde nós mais desenvolvemos tecnologia, né? Você vê em 2020 praticamente tudo parou, né? Mas está tudo normal, né? Agora, realmente é o que eu digo, quem anda pelo caminho traçado, nós só chega até os outros foram, até onde os outros foram, né? Então, daqui para frente, quem tiver fazendo diferente, né? Inovando nas suas obras, não vai ter problema, né? Quer dizer, você vai sempre ter um ganho mais. Agora tem pessoas, né, que querem continuar fazendo a mesma coisa e não tem mais espaço. Eu falo, eu dou muito, eu dou exemplo da Kodak, né? A Kodak, em 1970, ela já tinha a câmera digital, 1970, mas ela resolveu apostar no papel, certo? Em 1998, certo? Que não faz muito tempo, né? Em 1998, ela tinha 170 mil funcionários, né? E tinha 85% do mercado mundial, né? 14 anos depois, ela entrou na falência. Quer dizer, ela tinha uma tecnologia na mão, ela podia ter mudado e não mudou, né? Você vê, se você olhar um pouco para trás, onde você chegava, né? Você é mais nova, mas assim, há uns 20 anos atrás, 20 e poucos anos, né? Você chegava no interior, onde você via, tinha uma caixa d'água Eternite, né? Era de feito de amianto. Onde você passava, tinha uma casa com essa caixa d'água. Aí veio a caixa d'água de plástico. Se a Eternit tivesse tido a visão, porque ela fazer uma caixa de plástico é bem mais simples do que ela fazer o que ela fazia, certo? E era uma empresa muito capitalizada e tinha todo o mercado na mão, né? Se ela tivesse tido a visão, né, quando entrou a de plástico, ela tivesse mudado, hoje seria uma gigante, que as outras não tinham entrado, né? Então você tem de estar atento nas mudanças. As mudanças vão existir, não tenho dúvida. E não é mais. De hora para outra, muita coisa pode mudar, né? Então, quem não tiver antenado, né? Quem não tiver sempre com é, desse olhar, né? De querer mudar as coisas, né? Vai complicar a vida, né? É o se adaptar para sobreviver, não é isso? Só dá para sobreviver. Agora, quem tiver, eu digo assim, quem tiver sempre com essa visão, né, de mudar, de melhorar, de fazer diferente, não, eu acho que não vai ter problema. Principalmente agora, o mercado tá sendo, tem mais restrições agora, né? O cara a consultora vai entregar um produto melhor, né? Por exemplo, hoje, você fazer uma fachada ventilada, você está dando o seu conforto ao morador, né? O senhor vai morar ali num prédio desse a vida toda, né? Aí você vai ter menos É gasto herança, né? de Passa energia, de pai para filho. para filho, né? Então, isso aí, isso aí a maioria vai perceber, né? Verdade. E, Joaquim, para a gente encerrar aqui, quais são as expectativas para o setor da construção civil em 2024?
E quais são as tendências tecnológicas emergentes que a gente deve ver no setor ao longo desse ano? É o que eu estou dizendo assim, o Ceará, né, ele tem uma característica, eu recebo muita gente de fora, né, nós temos muita obra fora, certo? Então, o Ceará hoje, não só na minha parte estrutura, né, mas o Ceará hoje, assim, já está despontando em relação aos outros estados, que ele faz diferente, certo? Por exemplo, aqui no Nordeste, você pega o Maranhão, o Norte, o Nordeste, ele já tem o Ceará como referência. Você vai nas edificações aqui, não tem nada a perder para o sul, né, do país, né? Eu sempre digo assim que o sul está mais atrasado do que a gente, certo? Aqui, por exemplo, as coisas são mais difíceis, você tem que tirar leite e pedra, né? Então, você acaba tendo de ficar se reinventando, né? Então, 2020, eu estou dizendo para você, eu peguei uma época de crise, né, que todo mundo reclamou. Nós passamos por ela sem problema. Mas, assim, todo dia nós estamos se reinventando, né? Tentando fazer diferente, tentando mudança, que a maioria, às vezes, não quer mudar, né? Ele não é adversa às mudanças. Eu digo assim, e uma empresa para mudar, só muda se tiver a cabeça a direção da empresa tiver essa vontade de fazer, né? Porque às vezes, por exemplo, eu posso chegar, por exemplo, hoje nós temos várias patentes, né? Várias coisas, mas eu não posso chegar para você e dizer aqui que tudo que eu fiz deu certo. Não é verdade, né? Algumas coisas dão certo, outras dão errada, mas você tende a acertar mais do que errar, né? Senão você quebra. Tá certo? Isso é verdade. E você também aprende com os erros, né? E eu sempre digo assim, é melhor feito que perfeito. Às vezes a pessoa, às vezes ele é muito perfeccionista, né? E quer fazer só depois que o negócio estiver todo redondo, mas na hora que ele estiver todo redondo, pode ser que ele não esteja mais vivo, né? Então eu sempre digo aqui que faça a primeira, né? Melhorou e você vai calibrando até chegar ao ideal, né? Às vezes você lá na frente, você ó, podia ter feito melhor. Mas se você não tivesse dado o primeiro passo, também você não tinha chegado lá na frente, né? Às vezes tem muita coisa aqui que nós fizemos. Por exemplo, eu estou agora com o processo, eu mostrei para você, que é esse sistema Paviclus, certo? Que já tem obra aí no Brasil todo, certo? E nós fizemos agora algumas modificações, algumas intervenções, né? Que o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos conseguindo dar economia de 24% no aço, certo? Tem as empresas, por exemplo, que faz assim, algumas coisas parecidas com a nossa, que é do Sul, né? Fica doidinho, né? Eu digo, rapaz, vocês têm de se ficar reinventando. Não faz, não vai para frente, né? Você vê, como eu estou lhe dizendo, se você ficar reinventando, mudando, eu sou empresa cearense, mas estou cheio de obra em São Paulo, em Santa Catarina, Manaus, em todo canto, né? Mas só estou porque nós fizemos diferente. E quem fizer diferente, eu sempre digo assim, quem fizer diferente vai levar uma grande vantagem que a maioria não quer fazer, né? É verdade. E a gente encerrou aqui as perguntas, e agora a gente vai para as considerações finais do nosso convidado. Para quem a palavra é sua, fique à vontade, pode fazer suas considerações finais aqui do nosso cenários. O que eu tenho assim, a concluir, né, é que tem muita coisa para ser feita, né? Por exemplo, nós fizemos, o pessoal fica, quando é que tu vai parar? Eu digo nunca, porque na hora que você vai ficando mais amadurecido, mais conhecimento, né? Você consegue melhorando. Às vezes você dá um passo, aí você passa a enxergar mais, né? E eu digo assim, e para os jovens principalmente, né? O que eu quero dizer para eles, depois, a altura, eu estou com 68 anos e estou estudando. Eu tenho um professor de cálculo. Aqui, todo dia na minha sala, 3 horas da tarde, chega um calculista só para fazer conta, tá entendendo? E eu chego com esses jovens dizendo o seguinte: é, você fazer essas mudanças, certo? Isso para os jovens, né? Você que é jovem também, né? Você tem que ter duas coisas. Você tem que ter conhecimento e experiência, que a maioria acha que só a experiência é que vale, mas não é verdade. Se não tiver conhecimento, você não muda, certo? Não muda. Eu sempre, quando eu sou chamado para dar as palestras na universidade, eu gosto de brincar e digo, pá, um dia caíram duas moscas no copo de leite.
Aí uma se afogou logo e morreu. A outra bateu tantas asas que o leite talhou. Aí virou solo e ela escapou, né? Aí 3 meses depois, essa mesma mosca que tinha escapado caiu no copo d'água com outra mosca e tinha um canudo no copo d'água. A outra moça, não, vamos aqui pelo canudo e vamos embora. Ela, não, quer só bater as asas, né? Aí ela morreu porque a água não talha, né? Tá entendendo? Então, ela tinha experiência, mas não tinha conhecimento. Então, o que eu deixo aqui é quem quiser fazer diferente, consegue, porque tem muita coisa para ser feita. Eu dou exemplo, hoje nós estamos com 24 patentes, temos 20 agora em andamento e temos duas internacionais, né? O Ceará tem 60. E você vê que ainda tem muita coisa para fazer. Que às vezes a pessoa acha que, não, aqui já tá bom, nunca tá bom, sempre tem alguma coisa para melhorar. E quem for por esse caminho, trilhar esse caminho, eu tenho certeza que não vai ter dificuldade. Perfeito. E com isso a gente chega ao final de mais um Cenários. Agradeço aqui a participação do Joaquim Caracas, nosso convidado de hoje, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui. Até a próxima quinta. Tchau, tchau. Obrigado a todos aí. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.